Então eu combinei com ele para ele fazer a defesa entre 20 e 25 minutos. Vamos tentar respeitar esse horário. Então agora o tempo é tudo seu. E agradeço a presença dos professores, professor Daridoni, professor Hélio, professor Kay e também da plateia. E então, Paulo, fique à vontade. Tá? Muito obrigado. Agora você pode começar. Bom, boa tarde a todos. Como o professor já disse, a gente está aqui para o exame de qualificação de doutorado, que é intitulado Otimização Topológica de Edifícios Submetidos a Carregamentos Sísmicos pelo método Tobbs-Piassou-Dufay. Ele foi desenvolvido por mim, Paulo Eduardo. Sou doutorando aqui do PPG da PUC e orientado pelo professor Su-Yang Chang. O que a gente vai ver hoje? Então, primeiramente, uma introdução sobre o tema. Então, a gente vai apresentar os objetivos específicos, o objetivo geral e a justificativa para o trabalho. Depois, alguns aspectos teóricos importantes, né, para o entendimento do tema. A metodologia que é proposta para esse trabalho, né, e os resultados e as conclusões esperadas. Bom, o ponto de partida do nosso trabalho é que os sismos causam problemas nas estruturas, né? A gente teve até em março desse ano um sismo lá na Tailândia que teve 7,7 graus na escala Richter de magnitude, né? E as imagens viralizaram nas redes sociais, né, desse prédio aqui. Após esse sismo, ele colapsou, né? E como que são gerados esses sismos, né? A partir da movimentação da placa tectônica, ela pode atingir a tensão de ruptura desse maciço rochoso e isso vai liberar energia de forma elástica, através do quê? De ondas elásticas, não é? Onde ocorre essa ruptura é o que a gente chama aqui de hipocentro ou um ponto focal e aqui, né, a projeção dela na superfície a gente chama de epicentro. Bom, muitos engenheiros, até mesmo colegas meus, me perguntam, tá, por que você está fazendo um trabalho sobre sismologia aqui no Brasil se não tem? Na verdade, isso é uma inverdade, não é? Porque a gente tem até a NBR 15421, que é a norma sísmica brasileira, né? E ela traz que é obrigatório a análise estrutural nas zonas 1, 2, 3 e 4 do Brasil. Logicamente que nesse mapa aqui, né, das placas tectônicas que a gente tem, grande parte do Brasil está bem no meio aqui, então está numa parte estável, né? Mas essa parte da costa brasileira aqui está bem entre a placa sul-americana e a placa africana, não é? E essa outra parte aqui do Brasil está perto aqui da placa de Nazca com a junção aqui da placa sul-americana, né? Bom, a gente quer otimizar esses edifícios por conta dos sismos, né? A otimização ela remonta a períodos antes de Cristo, ou seja, a população sempre quis otimizar tempo, otimizar energia, né? Só que matematicamente falando, a gente trata em minimizar uma função f de x, ou se a gente quiser maximizar ela, a gente trabalha, não é, com uma minimização de menos f de x. O Maxwell, em 1872, trabalhou aqui com um artigo, um paper, onde ele estava otimizando algumas estruturas treliçadas, e o Mitchell, em 1904, ele otimizou aqui uma viga, né? Esses trabalhos ficaram um pouco esquecidos, né, no tempo aí, até lá 1960, a partir do avanço computacional e a abordagem do método dos elementos finitos, tá? Bom, dentro da otimização topológica, a gente tem o Tobbs, que é uma otimização topológica de estruturas binárias. Ele vai utilizar a programação linear inteira, né, para conseguir resolver esse problema. E a gente tem, basicamente, ou uma variável 0 ou 1. Ou seja, aqui atrás, no fundo, a gente tem uma estrutura onde não tem material, esses elementos aqui vão ser 0, e onde tem material, esse elemento aqui vai ter material. Quais são as vantagens? Ele vai eliminar o tratamento de densidades intermediárias, por exemplo, como o SIMP, né, que a gente tem densidades intermediárias ali. Para a manufatura, isso é complicado. O que é um material intermediário entre um e não existir, né? Bom, a gente tem a capacidade de lidar também com múltiplas restrições complexas, como a gente quer apresentar aqui no trabalho, né? Só que tem alguns problemas. Quanto maior o refinamento dessa minha malha, maior vai ser esse custo computacional, né? E a convergência também é influenciada por diversos parâmetros iniciais que a gente tem. Por exemplo, filtro de sensibilidade, né, os parâmetros de relaxação. Então, a gente vai abordar esses temas aqui. Bom, o elementos finitos aqui, o GFEM, né, o método dos elementos finitos generalizado ou enriquecido, ele vem para contornar alguns problemas do MEF clássico, né? Então, problemas com forte gradiente de campo ali, né, tensões que variam em pequenos espaços ali, né, ou fronteiras complexas, também questão de análise de trincas, né? E ele vai ampliar o espaço de aproximação por meio do enriquecimento das funções de forma. Então, a gente vai, né, acrescentar algumas funções polinomiais ali para conseguir
aproximar, enriquecer essas equações, né, sem a necessidade de refino excessivo da minha malha. Né? Não vou precisar refinar em pontos de acúmulo de tensão, por exemplo, ali. Né? E o PSO, que é a otimização por enxame de partículas, né, ele trata do comportamento coletivo. Então ele vai meio que simular como ocorre, né, aqui o enxame de aves e a questão dos peixes, os cardumes dos peixes aqui. Né? Ele explora espaços de soluções complexos, tá, também. Então, e ele vai poder ajudar na dificuldade da aplicação do ILP com eficiência exploratória lá no TOBS. Né? Talvez a gente vai, como a gente vai ver na metodologia, a gente vai tirar essa parte ali e implementar aí o PSO. Bom, falando aqui dos objetivos geral e específicos, né? O geral é desenvolver uma formulação matemática para o dimensionamento estrutural de edifícios sob carregamentos sísmicos, integrando técnicas de otimização topológica através do método TOBS, investigando sua melhoria com o PSO e o GFEM para garantir a segurança e a confiabilidade dessas nossas estruturas, tá? Os específicos são aplicar uma análise elastoplástica da estrutura com TOBS, levando em conta os efeitos dinâmicos desses carregamentos sísmicos que a gente tem, aplicar critérios de falha adequados para garantir a segurança estrutural na otimização com TOBS, ou seja, incluindo restrições de deslocamento, restrições de frequência natural que a gente tenha, né, e de tensões também, que leve em consideração as condições de carregamento sísmico. Depois, investigar a melhoria da metodologia por meio do acoplamento com o algoritmo PSO ao TOBS, visando aprimorar a eficiência e convergência de otimização, e depois a gente vai comparar, né, esses algoritmos do TOBS junto com o MEF, comparar com o MEF e o GFEM ali, né? Bom, o Raftka e o Gurdal, eles deram um conceito, né, para otimização, que é o quê? Uma busca pela melhor solução de uma determinada função objetivo satisfazendo determinado conjunto de restrições. O que é essa função objetivo e conjuntos de restrições? Né? A gente tem um problema clássico aqui, né, de otimização, então a gente quer minimizar a nossa função objetivo. Ela pode ser mono-objetivo ou multi-objetivos. A gente vai ver até multi-objetivos no próximo slide aqui. Ele quer minimizar o quê? Uma variável do projeto. Ele tem as restrições aqui, né? Tanto pode ser de desigualdade, igualdade, e aqui nós temos o nosso campo de soluções daí. Bom, como falei, a gente tem as funções multi-objetivo. Só que muitas vezes essas funções multi-objetivos têm objetivos que conflitam entre si. Por exemplo, eu quero reduzir uma área e reduzir tensão. Só que isso não dá, né? Se eu reduzo a minha área, eu tendo a aumentar a minha tensão. Então, o que a gente pode fazer a partir disso? A gente coloca pesos em cada uma dessas nossas variáveis que a gente tem, da função objetivo, né? Que é o método dos pesos relativos. E a gente vai poder variar, né, esses parâmetros aqui e gerar uma curva de soluções que a gente chama de fronteira de Pareto. Né? Então, por exemplo, aqui uma solução com menor critério A e o máximo do critério B. Aqui uma solução com menor critério B e o máximo de A. E aqui, né, variando esse parâmetro entre as soluções. Tá? E eu, como projetista, venho aqui e verifico qual que atenderia de forma melhor, né, esse meu projeto. Bom, um dos métodos muito utilizados é o método gradiente, tá? Que vai utilizar como o método já diz, né, o nome do método, derivadas das funções, e elas vão indicar então os pontos de máximo ou ponto de mínimo. Através, né, da derivada da função em relação a x, a gente consegue, igual a zero, né, a gente iguala a zero, a gente consegue achar pontos de máximo e pontos de mínimo. Tá? A gente consegue também verificar um vetor de crescimento dessa função a partir de uma função objetiva que tenha duas variáveis, né? A partir da derivada da função em relação a x e em relação a y. Né? E como que eu sei que é um ponto de máximo ou um ponto de mínimo? A gente pode analisar a derivada segunda, que a gente chama de hessiana aqui. Né? Se os autovalores eles forem maiores do que zero, o ponto é o mínimo. Se ele for menor do que zero, o ponto é o máximo. Tá? A expansão de Taylor. A expansão de Taylor ela fornece uma aproximação local da função objetiva a partir de suas derivadas em um ponto específico do espaço de busca para obter uma representação linear que orienta a direção de descida mais acentuada da função baseada no sinal oposto do gradiente. O que isso quer dizer? A gente está linearizando basicamente as funções. Né? A gente utiliza a derivada ali, a gente lineariza essas funções, torna de primeira ordem, e vai facilitar computacionalmente. A gente verifica, né, a derivada aqui direcional, o inverso dela vai ser o máximo decaimento dessa minha função. Tá? A gente tem, primeiramente aqui, a nossa expansão de Taylor, propriamente dita. Aqui é essa derivada direcional que eu falei. E a gente tem os termos de ordem superior aqui, que geralmente são desprezados por serem muito pequenos. Tá? E o TOBS vai utilizar
vai retirar esses parâmetros aí também. Os tipos de otimização que a gente tem, paramétrica e de forma topológica. Primeiramente a paramétrica, como o próprio nome já diz, em relação a parâmetros, né? A gente tem aqui uma treliça, a gente pode querer um parâmetro, por exemplo, qual que é a área que eu devo ter, quais barras eu preciso ter uma área maior. Então, ele vai mostrar para a gente quais as barras que são necessárias, né, maior reforço. De forma, então a gente tem, por exemplo, uma viga aqui com esses círculos aqui, né, furada, a gente já possui essa forma pré-definida e isso vai alterar basicamente a forma só, a gente não vai criar novos vazios, né, nessa estrutura. E a topológica que a gente vai trabalhar aqui, a gente tem um domínio cheio dessa viga aqui e aí sim a gente começa a criar vazios a partir daquele domínio que a gente estava falando anteriormente. A otimização topológica começou com esse artigo, esse paper aqui do Bentzel e do Kikuchi, lá em 1980 e... não lembro qual que era o ano aqui, mas é um método sistemático para determinar a distribuição ideal de material em uma dada região de projeto, visando maximizar esse desempenho estrutural, e ele vai utilizar o MEF. Tá? Então o que isso quer dizer? A gente vai ter esse domínio aqui, né, um design point, em cinza, e a gente vai arbitrar pontos onde a gente tem vazios, que lá no TOBS a gente vai chamar de com zero, né, variável do projeto zero, e aqui com pontos com material. Então ele vai colocando pontos sem material e com material, visando algum desempenho estrutural específico. Bom, a gente vai utilizar o TOBS, como já defini anteriormente, né? Ele foi desenvolvido aqui pelo Silva Puran e pelo Pichelli, lá em 2018, através desse paper aqui, da otimização topológica de estruturas binárias usando programação linear inteira. Depois, eles fizeram um artigo onde eles apresentaram um código de MATLAB de 101 linhas, junto com o Xi, aqui também, que vai ser utilizado como base para o nosso trabalho. Daí. Bom, como que esse TOBS trabalha, né? Então, a gente vai ter uma certa função objetivo que a gente quer minimizar. Essa variável de projeto é exatamente nosso elemento, o volume do nosso elemento, né? Sujeito às restrições aqui que eu vou impor, a N restrições que eu tenha. Também, essa variável de projeto, se vai ser 0 ou se vai ser 1, né? Então eu limito aqui uma porcentagem de material e ele gera uma topologia, né, a partir com a maior rigidez possível a partir daquela variável que eu tenho, dentro do espaço aqui de projeto. Tá? Ele vai utilizar a expansão de Taylor que a gente comentou anteriormente para conseguir linearizar as nossas equações, tanto na função objetivo quanto nas funções aqui de restrições, né, que a gente tenha. E como eu falei, ele elimina aqui os termos de ordem superior lá da expansão de Taylor. Tá? Bom, e como que vai ficar no final? Daí a gente quer minimizar essa variável aqui de projeto, né? A gente vai linearizar isso daqui através da derivada, né, vezes essa variável de projeto, sujeita a variável de projeto aqui também linearizada, né? Aqui também, essa variável de projeto, ela tem que ser menor ou igual do que um beta, ou seja, quando a gente estipula a quantidade de material, né, para não fazer 100% da malha toda, a gente limita ali 30% pela questão da sensibilidade, né, desse número de elementos que a gente tenha. E esse daqui é a base do TOBS, né? Então a gente tem aqui, se for 0, esse xk, a gente vai de 0 a 1. Né? Se ele for 1, a gente vai de menos 1 a 0. Então aí vai mostrar se aquele elemento ele vai ser com material ou sem material daí. O PSO, né, ele foi desenvolvido lá em 1988 pelo Kennedy e pelo Eberhard. Bom, ele utiliza a otimização de funções não lineares, né? Por exemplo, a gente vai trabalhar com sismo aqui, é bastante interessante. É baseado no modelo de Reynolds, lá de 1987, que foi um artigo anterior, e baseado na sincronia de pássaros. Né? Aqui vai comentar um pouco, mas basicamente o elemento vai verificar qual que é a sua melhor posição atual e global, verificar o do lado, qual que foi a melhor local e global dele. Se o dele for melhor, ele segue o companheiro do lado, se não, ele vai seguir, o companheiro do lado segue ele daí. Mais ou menos como acontece com o voo dos pássaros, né? Então, eles verificam o redor, como que está, qual que é a direção que eles estão indo, e eles seguem a mesma direção daí. Tem uma abordagem evolutiva nisso daí, tanto que a gente vê na próxima equação, nas equações, né, que tem um coeficiente C1, C2, que é relativo a essa população.
né? E uma população de pássaros, então, é iniciada aleatoriamente, com uma certa posição com velocidades x e y. Cada interação determina para cada agente qual outro agente, que era seu vizinho mais próximo, então atribui as velocidades x e y desse agente no agente em foco, né? E tinha um problema que a gente tinha anteriormente, que eles seguiam para alguns pontos que não são mínimos locais, não mínimos globais, né? Então ele adiciona algumas variáveis que eu vi alguns trabalhos traduzido como loucura para explorar melhor esse campo, né? Tem até uma imagem aqui, então tinha um campo, né, de vários, vamos dizer, pássaros aqui, e eles vão até a função mais, a resolução mais otimizada possível aqui, né? Um pouquinho da dinâmica de estruturas aqui, que vai ser importante também para o nosso trabalho, começando por um grau de liberdade, né? Bom, a gente tem aquela equação clássica da dinâmica, né? A massa vezes a aceleração, mais o amortecimento, vezes a velocidade, mais a rigidez vezes o deslocamento, igual a uma força P de T no tempo, né? Uma força P aqui no tempo. Isso daqui é obtido através, né, do somatório de forças horizontais aqui, né? Pela estática. Bom, aqui a gente tem a gente acresce, né, a parte dos sismos, né? Quando a gente tem a variação dos sismos aqui, a gente tem o movimento do solo também. Ele deve ser somado à variação da própria estrutura, né, deslocamento da própria estrutura e à variação do solo. E a gente adiciona isso na nossa equação final, né? E simulando o sismo aqui, a gente tem a massa, menos a massa, vezes essa aceleração do solo que a gente tem. Generalizando isso para múltiplos graus de liberdade, né, a gente vai trabalhar daí com matrizes, né, de massa, matrizes de amortecimento, matrizes de rigidez, igual uma força sísmica aqui que a gente vai chamar de P efetivo, né? A gente vai utilizar também o método de elementos finitos, né, nesse trabalho aqui, e a gente vê aqui a forma fraca, né, a gente tem aqui a questão dos deslocamentos, as forças de corpo, né, as forças ali no contorno, tudo mais. E o campo de deslocamento, que vai ser importante, né, que a gente tem aqui as funções de forma multiplicadas pelos deslocamentos nodais. Isso daqui, né, vai mudar quando a gente for ver o GFEM. A partir disso, a gente consegue aplicar Galerkin e ver a forma clássica que a gente tem, né, aqui do método de elementos finitos, né, que é KU igual a F. E a tensão de von Mises também vai ser utilizada para a gente conseguir calcular quais são as tensões, a partir das tensões de X, Y e as tensões de cisalhamento que a gente tem. Aqui o método de elementos finitos, como eu falei lá atrás, a gente vai enriquecer através do que? Os campos de deslocamentos aqui, né, a gente tem aqui as funções de forma, tem os deslocamentos nodais e a gente acrescenta daí funções polinomiais, enfim, que a gente possa enriquecer essa malha, né? E a formulação aqui deve começar a utilizar esse campo aqui de deslocamento enriquecido daí, em comparação com essa equação que a gente tinha anteriormente da forma fraca dos elementos finitos. Tá? Retomando um pouquinho a metodologia, né, o que é a metodologia desse trabalho? É uma abordagem numérica para a otimização de edifícios submetidos a carregamentos sísmicos através do quê? A gente vai pegar o TOBS, simplesmente ele, né, e aplicar, depois o TOBS e melhorar com o PSO de duas formas, que a gente já vai ver, e depois o TOBS, PSO dessas duas formas e depois o DFEM. E através do quê? Dos códigos em MATLAB e Fortran, isso daí é uma coisa que a gente está vendo ainda como que a gente vai resolver, né? A gente vai colocar algumas variáveis que a gente pode alterar para verificar diversos produtos, né? Então, parâmetros geométricos, a altura total da edificação pode ser variável, largura dessa base pode ser variável, número de pavimentos que a gente tenha, né? A altura de cada pavimento pode ser o quê? O H, a altura da edificação, dividido pelo número de pavimentos, a gente tem o número de pavimentos, e o número de elementos por pavimento na vertical e horizontal, para conseguir discretizar esse meu edifício, tá? Bom, as cargas adotadas vão ser as cargas de peso próprio, né, e as cargas de sismo. Talvez no Kanai Tajimi, né, a gente estava conversando também com o professor, que talvez usar um sismo natural também seria interessante. Bom, aqui o que a gente vai realmente fazer, né? Primeiro, uma formulação do problema de otimização TOBS, uma análise estática linear primeiro. Primeiro, analisar de forma estática, né? A norma sísmica brasileira até coloca uma forma estática de se analisar sismo, né? A formulação original do TOBS, ele quer minimizar o compliance, né? Então, menor deslocamento para uma máxima rigidez, né? Só que o que a gente vai fazer diferente aqui? A gente vai querer
minimizar o volume, né? O volume anteriormente era uma restrição, então a gente impunha. Quero 30% de material. Aqui vai ser a nossa função objetivo, né? Então a gente vai minimizar a topologia que a gente tem através aqui do método dos elementos finitos, né, de forma estática, e verificar as tensões, se elas limitar as tensões a partir de uma tensão admissível e depois também limitar os meus deslocamentos a partir de um deslocamento máximo, que também pode ser normativo, isso daqui é propriedade do material. Né? O que a gente vai fazer? Daí, próximo passo, uma análise dinâmica a partir que a gente tinha anteriormente. Mesma coisa, vamos minimizar o volume, só que agora a gente está trabalhando aqui com a equação da dinâmica, né, e verificando a elastoplasticidade. E adicionando também a questão de a frequência natural mínima aqui tem que ser menor que a minha frequência mínima, minha frequência natural ser menor que a mínima, né? Bom, o PSO, como falei, a gente vai trabalhar de duas formas separadas. Primeiro, a gente tem a mesma questão de formulação, quero minimizar volume, restrições aqui todas, né? Só que, primeiramente, vai sair aquele LP. Então a gente vai meio que destrinchar o TOBS. O que vai acontecer? O TOBS é um clássico, é um otimizador não restrito. Tá? Então a gente vai, através do PSO, a gente tem aqui essa função penalizada. Se eu não atender algumas dessas restrições, ele vai penalizando essa minha função objetiva aqui e vai se tornando pior e não vai ser o melhor caso, né? A partir disso, eu entro com a equação clássica de posição e de velocidade do PSO, né? E depois a gente vai na função sigmoide para conseguir verificar, né, se a probabilidade é melhor que seja 1 ou que seja 0 daí esse material. Desenvolvimento do método PSO como utilizador de externo de parâmetros auxiliares. Então, aquele foi o primeiro método. O segundo, ele só vai servir para a gente verificar aqueles parâmetros auxiliares iniciais que a gente coloca, né? Então, o TOBS vai permanecer fundamentado na programação linear inteira que a gente tinha, né, para determinação da otimização da topologia ótima binária que a gente tem. Depois, o PSO vai ser empregado como otimizador externo dos parâmetros auxiliares, né, que vai afetar a convergência desse meu resultado, né, a qualidade de soluções. Então a gente pode, por exemplo, coeficiente de penalização, parâmetro de suavização, raio de filtro, que é o filtro de sensibilidade, né? Então a gente vai verificando primeiramente antes de colocar, né, no TOBS propriamente dito esses parâmetros aqui. Depois a gente vai acoplar tanto o TOBS, o PSO e o GFEM na análise estrutural, né? Então o TOBS vai ser responsável pela definição dessa topologia binária que a gente tenha, o PSO ou como otimizador externo, substituindo o ILP daqui, né? Ou seja, para os parâmetros auxiliares, e o GFEM vai enriquecer, né, a análise estrutural ali das funções de forma, vai enriquecer as funções de forma no nossos elementos, né, na nossa malha. Como que a gente vai fazer isso? Então a gente constrói essa malha aqui de GFEM a partir de uma geração inicial de partículas de vetores, 0 ou 1, né? Monte-se matrizes de rigidez, de massa que a gente tenha e de amortecimento, considerando essa topologia binária que a gente viu aqui atrás. Resolve a equação fundamental da dinâmica, né? Calcula as respostas estruturais, ou seja, tensão, deslocamento e as frequências, né, que a gente tenha. Avaliação da função objetivo penalizada ali, se a gente passou algum parâmetro, né? Depois, atualização do PSO com base na qualidade da solução avaliada, né? Verifico com funções anteriores para ver se é melhor ou pior. E a interação vai até o critério de convergência sendo atingido. Tá? O que a gente vai comparar aqui, né? Através de tudo isso. Então, primeiramente, a gente vai ver em todos dinâmicos o quê? Tempo de convergência, número de interações, maior o valor final da função objetivo, se todas as restrições elas foram atendidas, né? Restrição de tensões, restrição de deslocamento e a qualidade visual, se não tem descontinuidades, né? Se tem simetria entre nessa minha malha, tudo mais, né? E no TOBS clássico, aqui a gente vai verificar, não vai verificar a restrição de frequência natural, se foi atingida, e a energia plástica dissipada, por ser uma análise estática daí, né? Resultados e conclusões esperados. A gente espera que o TOBS mais as restrições vão gerar uma topologia otimizada, que são viáveis do ponto de vista normativo e construtivo, ou seja, o menor número de materiais possível, e que ainda atenda parâmetros de tensão, frequência natural e deslocamentos, né? Aplicando a elastoplasticidade aqui,
ele vai representar o comportamento real de estrutura, né, em casos de pós-fissuração, né, e redistribuição dos esforços ali que a gente tenha a partir da classificação dos mesmos materiais. O TOBS mais PSO vai superar as limitações de convergência e eficiência do FEM clássico, de convergência e eficiência da formulação clássica do TOBS, na verdade, né, e o TOBS PSO mais de FEM vai melhorar o grau de precisão e representatividade aí da análise estrutural da minha malha de elementos finitos. Tá? Aqui a gente tem a duração das atividades propostas, aqui as referências bibliográficas utilizadas para a gente conseguir fazer esses slides. Eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui, e dentro dos 25 minutos, professor.